Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos nossos queridos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Esse programa ele tem a responsabilidade do Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. O programa de hoje nós temos um tema cuidando do casamento. É o tema que nós escolhemos para o nosso programa de hoje. Nós vamos para o nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Damos graças a Deus porque o Senhor tem nos abençoado nossas famílias, e é uma alegria poder falar de assuntos relacionados às famílias, né? E hoje eu gostaria de trazer comentários sobre cuidando do casamento, o cuidado que nós devemos ter em relação ao casamento, né? Eu gostaria de ler uma passagem bíblica no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 13, que fala exatamente sobre esse cuidado que nós devemos ter com relação ao nosso casamento, às nossas famílias. Neemias capítulo 4, versículo 13, que diz assim: pelo que coloquei guardas nos lugares baixos, por trás do muro e nos átrios, né? Aliás, e nos altos. E pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Neemias capítulo 4 e o versículo de número 13. Né? Cuidando do casamento. Nós temos que ter essa preocupação. Eu costumo dizer que casamento é fácil, ou seja, você faz um casamento, celebra um casamento em poucas horas, em 1 hora, 40 minutos, você faz um casamento, você celebra um casamento. Agora, construir um casamento requer a vida toda. Precisa de muito cuidado, de muito investimento e muita transparência. E o profeta Neemias, ele escrevendo acerca desse cuidado, ele diz o seguinte: pelo que ele colocou guardas na construção do muro, ele colocou guardas nos lugares baixos, por trás do muro, na parte alta. Ele colocou por cada família pessoas com suas espadas, com suas lanças, com seus arcos. Tudo isso com o objetivo, com o propósito, exatamente de cuidar das famílias, cuidar do relacionamento, do casamento, né? Essas foram a preocupação de Neemias nessa passagem bíblica, né? Muito bem. Aí eu pergunto assim, o que é que um casal ele deve fazer para prevenir dos perigos que rondam o casamento? O que ele deve fazer? Qual a sua preocupação? Quais são as suas artimanhas, ou seja, a estratégia que ele deve usar para cuidar, para proteger a sua família, o seu casamento, né? O que a gente sabe, que a gente observa, é que na vida conjugal moderna, nos dias atuais, na sociedade que nós vivemos hoje, o casamento de longo prazo, né, ele está cada vez mais
mais escasso, está mais raro, né? Aqueles casamentos de 40 anos, 60 anos, né? As pressões, elas são descaradas no sentido de se trocar de parceiros e parceiras muito insistentemente. Nós vemos casos, muitas vezes, de pessoas, maridos, né? Muitas vezes já de certa idade, sua idade avançada, que são pressionados pela nossa sociedade para conseguir algo melhor, né? Porque as suas esposas já não são tão jovens, nem são tão sexy, e tentam, então, ou são influenciadas a desistir do casamento em vez de cuidar do casamento, né? Na vida, meus amados, o que a gente observa é que as situações que nos chamam, nos desafiam a uma batalha feroz. É exatamente a luta para proteger o casamento. O compromisso conjugal e a fidelidade é uma dessas lutas, né? Hoje em dia, por exemplo, para fundamentar a decisão de envelhecer juntos, o casal precisa planejar uma estratégia. É muito sério, precisa investimento nessa área, precisa exatamente ser muito duro, muitas vezes, colocar pessoas no lugar estratégico com as suas armas de defesa, né? Com os cuidados necessários a fim de que o inimigo não penetre. Precisamos construir muralhas de proteção em torno da nossa família, do nosso casamento, das nossas vidas, a fim de que o inimigo ele não tenha oportunidade de penetrar. Foi o que Neemias ele fez. Colocou por trás de muros pessoas de cada família, armadas, preparadas para lutar contra os inimigos da família. Veja bem, manter um casamento forte dá trabalho. Casamento dá trabalho. E muitas pessoas não querem ter trabalho com o casamento. Estar ciente das coisas que podem enfraquecer o casamento, eu diria, é o primeiro passo para evitar. Você tendo conhecimento daquilo que vai fragilizar o seu casamento, a sua vida relacional, você sabendo quais são esses elementos, você já tem uma grande chance, oportunidade de evitar que isso aconteça. Exatamente para que tenha uma longa duração. Os relacionamentos seguros demandam intimidade e tempo. Para que esse casamento ele seja transparente, ou seja, a transparência ajuda exatamente a eliminar as oportunidades de problemas no casamento. A transparência. Seja transparente na sua vida, dois. Não esconda nada um do outro. Sejam sinceros. Evitem passar tempo desnecessário ou então ficar sós com pessoas do sexo oposto. Isso não é interessante para você que é casado, que tem uma família. Profundos papos, a sós. Outra coisa tão importante, nunca compartilhe segredos sobre o seu casamento sem que o cônjuge esteja de acordo ou que esteja presente. Segredo de vocês, entre marido e mulher, você compartilhar com pessoas amigas, outras pessoas. Não faça isso. Isso fragiliza. A infidelidade pode começar com uma relação inocente muitas vezes. Você nem percebe. Escolha, meu amado, os limites que se ajustem à sua situação. A implementação de estratégias de proteção pode proteger o seu casamento dos perigos da mídia social. Você tem que ter estratégias, né? Neemias, ele teve esse cuidado. Em todos os lugares ele colocou pessoas defensoras dos direitos da família, do casamento. Considere
seus próprios hábitos e mude-os, tá certo? Se necessário for. Eu digo a você uma coisa, seu casamento vale a pena. Não desista. Fácil. Não desista fácil do seu casamento, porque ele vale a pena. Foi Deus que o uniu através do laço sagrado do matrimônio. Talvez você não tenha cuidado, dado o necessário, ele adoeceu. Mas você pode tomar essa vitamina e revigorar o cuidado que você tinha, redobrar os cuidados para que seu casamento volte a ser o que ele era. Muitas vezes, meu amado, muitas vezes um casamento vai bem e depois acaba abalado por causa de um relacionamento inesperado com uma terceira pessoa. Isso acontece frequentemente. A gente vê na nossa sociedade e até no nosso meio muitas vezes, né? E como é que começa isso? Isso começa de maneira muitas vezes inocente e agradável, que vai se tornando cada vez mais envolvente. Como aconteceu lá no Jardim do Éden, com Eva e a serpente, aquela conversa desinteressada, mas com interesse. Isso acontece no relacionamento a dois, casal. Principalmente quando não tem guarda, quando não tem proteção. E por fim, isso traz complicações e desgraça para muita gente, essa falta de cuidado. Foi um relacionamento do qual o casamento deveria ter sido protegido, e não foi. Lembre-se lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Por isso, proteja o seu casamento. Dê assistência a ele. Construa cerca, muro de proteção, porque vale a pena. E eu diria que você deve tomar alguns cuidados, algumas dicas, para que exatamente seu casamento ele seja protegido. Então, tenha bom senso com as suas companhias. Isso é um cuidado que nós devemos ter. Ter cuidado com as companhias, isso é essencial. Nos deixar influenciar por pessoas más, nos torna maus também. Né? Com quem você está andando? Com quem você está conversando? Né? Estejamos em meio a todo tipo de gente, porém sejamos sábios em escolher quem fará diferença em nossas vidas. Seja como um peixe na água salgada. Apesar de estar na água salgada, você leva o peixe para fazer o cozido, mas você tem que pôr o sal, porque ele não absorve o sal de onde ele estava, do meio onde ele estava. Assim, você está no meio dessa sociedade corrompida, desonesta, infiel, mas você não deve se contaminar, você como um cristão. Se possível, evite gastar tempo desnecessário com alguém do sexo oposto. Aqueles papos desnecessários, longas conversas, muitas vezes, só vocês dois, ausente das outras pessoas. Caronas em horas estranhas, acompanhado do cônjuge. Tantas situações, né? Muitos casos, meus amados, surgem por não se agir assim. Mas muitas vezes, não, mas eu sei onde estou andando, com quem estou andando. Você sabe? Cuidado. Porque isso tudo, meus amados, significa evitar oportunidades para não cair. Companhia contínua cria intimidade.
Intimidade com o sexo oposto traz problemas. Então, tenha cuidado. Outra coisa, tome cuidado com as confidências. Olha, a pessoa mais íntima de alguém deve ser o seu cônjuge. A minha pessoa mais íntima é minha esposa. Porque segundo a Bíblia, nós somos uma só carne, isto é, uma só pessoa. Se há aspectos de seu relacionamento que você não pode compartilhar com a sua esposa, com o seu esposo, e compartilha com outra pessoa do sexo oposto, a coisa está ruim, a coisa está feia, você está correndo perigo. E ainda mais, as pessoas tendem a se solidarizar com quem sofre e a proximidade emocional se torna perigosa. Um homem que se queixa de sua esposa para outra mulher, ou vice-versa, está exatamente traçando um caminho perigoso. Isso vale para quem faz e para quem ouve confidência. Então, tome cuidado com as suas confidências, porque isso é muito importante. Tenha cuidado para que o seu casamento ele não venha fracassar. Outra coisa importante com relação ao cuidado que você deve ter com o seu casamento. Talvez eu até já falei, mas eu vou repetir. Evite momentos a sós. Ter bom senso com as companhias, né? Evitar tempo desnecessário com uma pessoa do sexo oposto. Já falei, tomar cuidado com as confidências e muitas outras dicas para seu casamento ficar blindado. Então decida não ter momentos privados com alguém do sexo oposto, a não ser sua esposa ou seu esposo. Se necessário, meu amado, não se constranja em compartilhar os limites que você e seu cônjuge concordam ter no seu casamento. Eu digo a você, é melhor ser visto como rude, que via cair em pecado. É muito melhor. Que Deus abençoe. Vamos fazer o nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos voltando com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando sobre cuidado com o seu casamento. Vários tópicos já falamos e vamos dar continuidade, né? Outra coisa interessante desse cuidado com o nosso casamento, ou seja, vigie seus pensamentos. Sim, vigie os seus pensamentos. O que é isso? Vigiar os pensamentos é porque eles se tornam palavras. Isso é um grande escritor que ele falou, Frank Outlaw. Ele diz o seguinte: vigie seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornam ações. E vigie suas ações, porque elas se tornam hábitos. E vigie seus hábitos, porque eles formam o seu caráter. E vigie seu caráter, porque eles se tornam o seu destino. São palavras desse grande escritor chamado Frank Outlaw. Né? Então, cuidado com o que você pensa. Né? Vigie seus pensamentos. Por quê? Se você só se detém nos defeitos de seu cônjuge, qualquer outro homem, qualquer outra mulher parecerá melhor. Porque você só se mira nos defeitos do seu cônjuge. Então, eu sugiro a você o seguinte: faça uma lista das coisas que inicialmente lhe atraíram em seu cônjuge. O que foi que você viu a princípio nela? Né? Aí você aumente o que é positivo
e procure deletar ou diminuir o que é negativo. Evite filmes, conversas, sites, literaturas que polarizam o adultério. Então isso é importante para o seu cuidado, o cuidado com o seu casamento, com o seu relacionamento. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz assim, ele lembra o seguinte: pensai nas coisas lá do alto, nas coisas que são de cima, não nas que são aqui na terra. Isso é fundamental no cuidado com o seu casamento. Outra coisa importante no cuidado que você deve ter com o seu casamento: não crie, meu amado, situações perigosas. Sim, muitas vezes nós, é aquela história, cutucamos o cão com vara curta, né? Então, não crie situações perigosas, conflitantes, né? Em quase todos os casamentos existem amizades que parecem inofensivas, mas elas podem tornar-se perigosas caso não se estabeleçam limites saudáveis e prudentes. Nós temos que ter limites em todas as situações da nossa vida, né? Uma mulher encontra um homem compreensivo, com quem pode se abrir, veja bem, e se sente mais à vontade com ele do que com o esposo. Ela não tem liberdade com o esposo, ou vice-versa. Então começa a se abrir, confidenciar. Isso é perigoso. Observe que as situações e os contextos são diferentes. Então cuidado com expectativas irreais, com aquilo que não é. Não seja iludido pelo irreal, aparente. Nunca esqueça do filho pródigo. O mundo lhe parecia melhor, mais fascinante. Mas quando foi que ele terminou? Num chiqueiro. Cuidado para que você não entre por esse caminho, porque as aparências, meus amados, iludem, porque o mundo em que nós vivemos em casa é o real. O mundo de relacionamento fora de casa, ele geralmente é artificial. Então, não crie situações perigosas, né? Outra coisa muito importante: ponha seu coração no seu lar. Aleluia! A solidez do casamento vem pelo tempo que os cônjuges gastam juntos. Eu vou repetir. A solidez, a dureza do casamento, a firmeza, vem pelo tempo em que os cônjuges gastam juntos. Então, converse, dê risadas, façam passeios, façam programas comuns. Porque se você, meu querido, não sai com o seu cônjuge, porque você não marca datas para sair com ele, com ela, vocês devem ter um ao outro como o melhor companheiro. Mantenham o clima de namoro. Procurem querer sempre estar juntos. Orem juntos, leiam a Bíblia juntos. Compartilhem juntos. Porque eu digo a vocês, dificilmente duas pessoas que oram juntas brigarão entre si. Sejam parceiros espirituais. Ponham seu coração no seu lar, no seu cônjuge. Isso é fundamental no cuidado com o casamento. E enfim, invista no seu cônjuge.
Sim, invista nele, faça o melhor, procure o melhor, procure dar o melhor da sua vida para ele, para ela. O marido da mulher virtuosa é conhecido quando se levanta em público. Seu esposo ele é conhecido quando ele se levanta, quando ele se fala do trabalho, onde ele está, na escola, ele é conhecido. Provérbio 31, 23 diz assim: conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. A ideia é que ele está bem vestido e vê o caráter dela pela roupa dele. Ou seja, alguém diz, esse pode ser o esposo dele ou dela, porque ele cuida, ela cuida e assim, né? Uma boa esposa é um bom tesouro. Provérbio 18, 22. E diz: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Do bom tesouro, cuida-se e evita-se perder. Parábola do tesouro escondido. Marido. Mulher bem tratada é um grande investimento. Eu digo a você, o retorno emocional é garantido. E para você, mulher, eu digo, marido bem tratado é um grande investimento. E sabe qual é o retorno emocional? O retorno emocional é garantido. Então, invista em seu cônjuge, porque vale a pena. Vale a pena, né? Investir no seu cônjuge. Outra coisa interessante para que você cuide do seu casamento, busque ajuda. Nem sempre você tem condição de resolver isso só. Procure pessoas amadurecidas, seu pastor, seu líder, pessoas que você possa confidenciar o problema. Havendo problema, busque ajuda primeiro em Deus, né? Lembre-se lá de Tiago 1,5, que diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente e nada lhe prospera, e se lhe há concedido. Então, busque orientação de pessoas mais experientes ou do ministério da tua igreja. Evite que o problema seja volume, não deixe crescer. Evite conselho de gente que não tem o que dizer. Não. Pessoas que têm o mesmo problema que você tem. Não vai essas pessoas. Eu digo mais a você, nessa busca de ajuda, evite colocar mais lenha na fogueira. Evite também raiz de amargura. Hebreus 12, 15 diz assim: que não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Busque ajuda e não um juiz a seu favor. Então, é muito importante que você realmente busque ajuda para que o seu casamento ele se sinta mais fortalecido. E concluindo, eu diria a vocês, bons casamentos não acontecem por acaso. Não. Eles têm uma história. E essa história é uma história bonita. História de luta, não é? Tem que ter luta, trabalho, batalha. São produtos de muito trabalho e da graça de Deus. Bons casamentos, né? Boa parte do trabalho é investimento emocional no relacionamento conjugal. Mas investir sem proteger é problemático. Você tem que investir e proteger. Neemias colocou pessoas em toda parte, alta, baixa, onde quer que tinha perigo, ele colocou ali uma atalaia. Então, meu querido irmão e amigo, ouvinte do programa Momento com a Família, é preciso levantar cercas contra os problemas externos, porque os internos são mais vistos e os dois vivenciam. Não permita brechas, não dê armas ao inimigo, não! Devemos nos conscientizar de que o perigo é real
e nos armar de força para construir as cercas de proteção ao nosso redor e ao redor das nossas famílias. Concluindo, eu digo a você, o casamento, ele deve ser honrado por todo, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adultos. Hebreus 13, versículo 4. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu casamento. Estamos chegando ao momento final do nosso programa, mas eu gostaria de orar com vocês. Vamos orar para Deus abençoar mais e mais, que nós tenhamos cuidado com o nosso casamento. Vamos orar. Querido Deus, Pai que está nos céus, te louvamos, papai, te adoramos pela oportunidade que nos proporciona, Senhor, daqui estamos juntos, reunidos em teu nome. Pai de amor, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que tu nos dê força, sabedoria e graça, papai, diante da dificuldade, papai, que tu possa nos ensinar a cuidar do nosso casamento, do nosso relacionamento, da nossa família. Pai querido, fica conosco, nos abençoa. Eu quero te agradecer e pedir estas bênçãos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus, a família, abençoe.